Aos trabalhos da audiência pública em relação ao processo 16.407 de 2024. Projeto de Lei 397 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José dos Campos para o exercício de 2025. Para dar andamento aos trabalhos, convidamos para compor a mesa diretora o vereador Roberto Deleve, presidente desta Câmara Municipal. Pedimos também para compor a mesa diretora o senhor Odilson Gomes Braz Júnior, secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal. Registramos e agradecemos a presença da vereadora Amélia Naomi e do vereador Lino Bispo. Lembramos a todos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo nos canais oficiais da Casa, assim como no site e nas redes sociais da Câmara Municipal de São José dos Campos. Advertimos que, durante a realização desta audiência pública, conforme ato da mesa número 26 de 2024, não será permitida a fixação de cartazes, faixas e similares nas dependências do plenário, assim como o uso de apitos ou outros instrumentos sonoros, bem como quaisquer manifestações verbais que conturbem as discussões. Esclarecemos que os interessados em se manifestar deverão, a partir de agora, na mesa que se encontra neste auditório, ao lado da porta de entrada, tendo, para tanto, 30 minutos. Cada inscrito terá o direito de manifestação de, no máximo, 3 minutos. O desenvolvimento da audiência pública terá a seguinte organização. Primeira parte, abertura e comentários pelo presidente da Câmara Municipal, expondo os motivos e objetivos da audiência pública. Segunda parte, apresentação pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal, para exposição do assunto objeto da audiência pública. Terceira parte, manifestação dos cidadãos, presentes e representantes de interesses de segmentos da sociedade e dos partidos políticos, com duração máxima de 3 minutos para cada um. Quarta parte, comentários por parte do senhor Odilson Gomes Braz Júnior, representante do Poder Público. E quinta parte, encerramento pelo presidente da Câmara Municipal. Para a manifestação dos cidadãos, será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma única manifestação. O tempo total do conjunto destas manifestações não poderá exceder a 120 minutos. Todas as manifestações ocorridas na audiência pública serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no site da Câmara para divulgação e controle público. Durante a audiência pública, será mantida no recinto, para consulta dos interessados, o material relativo ao tema. Eventuais casos omissos em relação ao procedimento da audiência pública serão resolvidos pela presidência dos trabalhos. Com a palavra, o presidente desta Casa, vereador Roberto Deleve.
vou ver aqui com eles, porque tá. Alô? Alô? Boa noite a todos os presentes, público que nos acompanha pela TV Câmara, também pelas redes sociais. Cumprimento ainda os membros da mesa diretora, o secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura Municipal, Adilson Braz Júnior. Seja bem-vindo, secretário. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Leis para audiência pública sobre o projeto de lei orçamentário anual 2025. A LOA é fundamental para o funcionamento da nossa cidade, pois define recursos que impactam diretamente a qualidade de vida da população, orientando a oferta de serviços, obras e programas sociais. Então, faça suas sugestões para que possamos construir um orçamento que atenda de forma realista a necessidade de nossa cidade. Queria cumprimentar aqui a todos vocês, o vereador que chegou agora, Walter Hayashi, o Lino Bispo, sejam todos bem-vindos. A vereadora Amélia Naomi, o cerimonialista, falou, mas o Walter chegou, a Amélia também está sempre aqui, nas audiências públicas, né, Amélia? Seja bem-vinda, Walter Hayashi, o vereador Lino Bispo, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Neste momento, teremos o seu. Oi? Não, o meu está funcionando, o dele não. que é transmitido. Neste momento, teremos a apresentação técnica pelo senhor Odilson Gomes Braz Júnior, secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal. Mas se tiver critério, se usar qualquer um dos dois. Você quer falar nisso? Quem vai que você fica de pé? Pode ser. Pode ser. Ele fica de pé, mas... Esses demais estão ligados, não vai dar microfonia? Mas desliga ele. Bom, boa noite a todos. Senhor presidente, muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui nessa Casa de Leis para discutir, fazer a nossa apresentação e acompanhar a discussão da lei orçamentária para o exercício seguinte. Eu quero cumprimentar a vereadora Amélia Naomi, o vereador Lino Bispo, o vereador Walter Hayashi pela presença, agradecê-los pela participação e registrar aqui a presença da nossa Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, na pessoa da senhora Augusta Nanami. Nós cumprimentamos a todos da Secretaria que tecnicamente fazem a elaboração da montagem técnica, né, do projeto, que foi enviado aqui a essa Casa de Leis no dia 30 de setembro. Então, eu peço licença para ficar em pé para a gente poder navegar com um pouquinho mais de facilidade aqui. Então, vamos lá. É o projeto... Está certo aqui? Está virando? Aí, joia. Nós fizemos, ao longo do ano, foram 7 audiências públicas para a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual. E no primeiro semestre, nós fizemos 7 audiências públicas também para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, nós fizemos no dia 12 de agosto na Vista Verde, no dia 13 no Jardim Santa Fé, no dia 14 foi aqui na Câmara, e dia 15 lá em Santana. Na semana seguinte, nós fomos a São Francisco Xavier, depois Eugênio de Melo, e aí na Zona Sul, na Casa do Idoso, lá no Bosque dos Eucaliptos. Nós tivemos, ao todo, presencialmente, 208 sugestões, que foram feitas de forma presencial, no local, através da participação no microfone, através da entrega de documentos, ou mesmo através do nosso site na Prefeitura, que ficou disponível a todos que assim o quisessem fazer. Aqui.
A maior parte das solicitações que tivemos foram na área de mobilidade, e, na sequência, a manutenção da cidade, depois urbanismo e sustentabilidade. E aqui nós temos uma lista das secretarias com um número de solicitações, sugestões, ideias que foram apresentadas ao longo dessas audiências públicas. Então, veja que nós tivemos um número bastante interessante de pedidos já. Nós estamos falando de dinheiro no tempo, no futuro, não hoje, né? Então, para que nós possamos fazer uma previsão ou uma estimativa mais realista, nós temos o uso de alguns dos indicadores da economia brasileira. Então, para a inflação, nós usamos o IPCA, que tem a projeção para 2025 de 3,90, e o PIB, o crescimento do PIB previsto para 2025 de 1,27. Esses dados, quem fornece é o Banco Central. O Banco Central faz uma pesquisa de mercado, que chama o relatório Foco, e a cada semana esse valor, essa estimativa, ela é atualizada. Como o orçamento foi feito? Lá atrás, nós utilizamos, então, o relatório de mercado do dia 12 de julho. Então, todos os números que estão previstos para o ano que vem, nós temos esse trabalho feito com os índices do dia 12 de julho. Opa, foi tudo. Espera aí. Volta. Aí. Então, vamos lá. O orçamento da Receita de 2024 foi de 4.619 milhões. Esse agora, que a Prefeitura encaminhou para a Câmara, de 4.876, um incremento de 5,56% do orçamento. Nos recursos próprios, o incremento é de 0,14%, e no dos recursos vinculados, 15%. Então, das nossas receitas aqui, é interessante chamar a atenção que ali está escrito assim, receitas próprias e receitas vinculadas. As vinculadas, essa é uma nomenclatura dada pela contabilidade pública, não quer dizer que a vinculada não seja nossa, ela é nossa também, é do município. Então, tudo isso aqui é recurso do município, a nomenclatura é que é própria e vinculada. Própria é que ela é, entre aspas, livre para ser aplicada no orçamento, e as vinculadas são especificamente aplicadas no tema a que lhes diz respeito. Nós temos a maior parte da nossa arrecadação vindo do ICMS, e a segunda parte vindo ali do ISS, né? E o IPTU é a terceira com 385 milhões. Veja que o ISS descolou bastante do IPTU ao longo dos anos, né? Nós temos ali o Fundeb como um dos grandes, né, o segundo maior arrecadador de recursos do município, vem através do Fundeb, e aí nós temos uma junção ali de SUS, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e, dentre outros, totalizando 633 milhões. Né? Então, essa é a composição prevista, estimada, para a receita do município do ano de 2025. Aí a nossa despesa, então, está aqui, a maior parte... Quando a gente fala de 4 bilhões de 800, 4 bilhões de 900, é do município como um todo. Isso entra a Câmara, Fundaz, entra as fundações, entra o próprio Instituto e assim sucessivamente, todos os subentes do município. A maior parte do orçamento, obviamente, cabe à Prefeitura, e a segunda maior parte é do Instituto. E aí nós temos também a Câmara, a Fundaz e a Fundação Cultural. E tudo isso feito da administração direta e indireta. Aí nós temos aqui também a saúde, educação e os encargos do município também, todos já detalhados aqui no processo e nessa apresentação. Aqui um panorama, um resumo por secretaria, né, por secretaria da Prefeitura. Então, aqueles 3.853 que nós mostramos lá, nós vamos ter aí uma variação de 4,79, ou seja, a variação do orçamento da Prefeitura, ela é até, o do município acaba sendo até maior, muito por conta do próprio Instituto. Nós temos aqui, então, a variação percentual, né, de cada uma das secretarias. Nós vemos ali a educação tendo a estimativa a fixação de 1,171 bilhões, a saúde de 140 bilhão, nós temos aí a variação na saúde de 10% a mais, na educação 7,8% a mais, na urbanismo e sustentabilidade 10% a mais, e assim
alguns dos destaques que nós temos aqui. Bom, algumas das secretarias meio, que são aquelas secretarias que trabalham para a prefeitura internamente, não prestam serviço direto à população. Nós vemos ali um orçamento ou estabilizado, né, ou até mesmo negativo, ou seja, o recurso é dedicado muito mais a realizar o serviço propriamente dito. Aqui nós temos os demais entes, né? Nós temos aqui a Câmara Municipal, que é ali 137 milhões, tem um aumento de 23%, a Fundação Cultural com aumento de 4%, o Fundo de Cultura ele é estável, a Fundas, né, Augusto de Souza, ali, com aumento de 3,51%, o Instituto, 100 milhões de repasse, né? Então, o total de secretarias, mais repasses, mais aportes, 481, né? E aí nós temos receitas, porque quando a gente fala do orçamento da Fundas, o orçamento da Fundação Cultural, é o orçamento que a prefeitura vai repassar para essas fundações. Não é o orçamento total dessas fundações, porque elas entram aqui, ó, tem receita própria, né? A receita própria, eu trabalhei na Fundas, eu sei que lá eles têm o programa Aprendiz, tem outras fontes de receita que não vão da prefeitura para lá. Então, quando a gente fala assim, mas o orçamento da Fundas é maior do que isso que você falou, sim, é. O da Fundas, ela tem o orçamento dela. E a prefeitura, quando faz o orçamento, são os repasses que são feitos. Vamos lá. Dos investimentos. Quando a prefeitura, o poder público fala em investimento, é obra ou aquisição. Então, nós vamos citar algumas das principais obras que estão previstas e o recurso alocado para o ano que vem, né? Então, a aquisição dos ônibus elétricos, o complexo viário da Sebastião Gualberto, a finalização lá da reforma da Minas Gerais, a Via Oeste, Lívio Veneziane, ciclovia do Putim, recapeamento em diversas regiões, a reforma de escolas e construção também de escola, tudo isso está contemplado no nosso orçamento. Então, de maneira geral, presidente, esse é um resumo do projeto de lei. Aqueles que tiverem a curiosidade de conhecer o projeto de lei vai ver que é um documento bastante grande, com muitos papéis. Isso aqui tenta trazer um resumo de tudo o que está sendo proposto. Nós elaboramos esse esse projeto. O prefeito Anderson assinou o projeto e encaminhou aqui para a Câmara, deixando clara a sua ênfase na saúde, deixando clara a sua ênfase na educação, uma coisa que o prefeito Anderson tem feito sempre o trabalho de dedicar. Eu quero, presidente, mais uma vez agradecer a possibilidade de participar aqui dessa audiência pública, a minha quarta audiência aqui da Câmara, além das duas que a gente faz aqui, a própria prefeitura faz. Foi um privilégio servir São José dos Campos nessa posição que eu estou. Uma ótima noite a todos e eu desejo a todos uma excelente audiência. Muito obrigado. Teremos agora a manifestação dos cidadãos inscritos. Esclarecemos que, conforme ato da mesa, número 26 de 2024, cada manifestante terá o tempo de 3 minutos para se pronunciar. Iniciamos com o senhor Carlos Alberto Fernandes Pinto, do Conselho Particular Bom Jesus do Buqueirinha, Vicentinos. Boa noite a todos e a todas, os moradores aqui presentes. Parabenizar a Câmara por fazer essa audiência, um momento importante da cidadania, da transparência. Parabenizar a explanação do Braz Júnior. Acho que é importante o poder público entender as demandas da população. E todas as lideranças aqui presentes, os vereadores, Lino Bispo, Walter Hayashi, a vereadora Amélia Naomi e o próprio presidente. Bom, o que me traz aqui, eu sou morador da região norte, temos uma demanda muito grande ali na região, questão de regularização. Uma das regularizações importantes é a rua Dona Linda, ali no bairro dos Freitas. O pessoal está se organizando, trabalhando para ser feita a regularização desse local, mas é importante garantir recursos para, de fato, acontecer essa regularização, porque os moradores ficam há anos aguardando a regularização, não acontece, precisa ampliar a sua casa, então tem vários aborrecimentos. Então, eu creio que seja importante garantir recursos para a regularização. Outro item importante, principalmente ali na região, presidente, é a região ali do Buqueirinha, que falta área de lazer em diversos bairros.
Então, solicitamos também a possibilidade de construir novos locais lá. O único que tem é no Mirantes Boqueirinha, mas a Prefeitura tem terreno ali no Freitas, que é da Prefeitura, no próprio Mirantes tem mais terreno lá, ou seja, daria para ampliar a oferta, porque nossas crianças, infelizmente, não tendo opções, vai procurar outra opção em outras coisas não boas, né? Então, a gente solicita essa área de lazer. E outra coisa que eu gostaria muito de incluir é a questão do PEV, Ponto de Entrega Voluntária. Não tem lá na região, então as pessoas, infelizmente, tem pessoas que jogam na beira do rio os entulhos, enfim, né, garrafa de PET, então é importantíssimo. O mais próximo fica na Vila Cristina, bem distante. E lá é uma área muito bonita, ali a região ali do Boqueirinha, do Freitas, mas acaba se maculando com relação a isso. Então, é importantíssimo, já fizemos abaixo-assinado, já tivemos conversando com a Prefeitura, mas é importante implementar o mais rápido possível esse PEV ali na região do Boqueirinha, do Freitas. E, para finalizar, uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui, enquanto historiador, o Walter Reach, que criou o Promemória aqui em São José. É importante a Prefeitura garantir recursos para restauro, para estar recuperando nossos documentos, porque estamos perdendo documento importante para a nossa história, então é importante estar no orçamento valores específicos para restaurar nossos livros, nossos documentos. 10 segundos para concluir. E um local para ser realocado o nosso arquivo público de São José dos Campos. Muito obrigado. Convidamos agora a senhora Jamile de Oliveira Pereira, da Associação de Moradores e Proprietários e Comerciantes do Jardim Majestic. Boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade. Esse momento é muito importante para a nossa cidade. Eu venho falar como moradora e comerciante do Jardim Majestic e agora vice-presidente da nossa associação de moradores, proprietários e comerciantes. O Majestic, ele é muito precário, ele é muito esquecido, infelizmente. Então, a demanda é muito grande. Então, eu vou ler aqui o que foi reivindicado, não somente pela associação, mas pelos moradores e também a nossa presidente de bairro. Uma coisa muito importante, não somente para o Majestic, mas para São José inteiro, é essa lei ser revogada, a Lei 651. Lá no Majestic tem muitas pessoas, e eu sou uma delas. Eu morei no Detroit, quando eu mudei para São José dos Campos, morei no Detroit, São Vicente, Motorama, e tive a oportunidade de comprar um terreno no Jardim Majestic. Eu não invadi lá. A maioria das pessoas não invadiram, elas compraram. E aí tem pessoas que compraram terrenos e não podem construir devido a essa Lei 651, que eu acho que é um absurdo. Então, a gente precisa, sim, da regularização já, não somente para a Zona Leste, mas para toda São José. Escola, lazer, arte e cultura. Nós não temos escola nem do Estado, nem da Prefeitura, nós não temos uma quadra, nós não temos nenhum local para que as nossas crianças e adolescentes tenham a oportunidade de conhecer e sair da vida que a gente sabe que para onde que elas vão quando não tem o esporte, lazer e cultura. Tem famílias no Jardim Majestic, Capão Grosso e outros bairros ali que não tem água, não tem luz e não tem esgoto. Isso é lei, isso é um direito. E não só do munícipe, do ser humano. Então, é um direito do cidadão. Também eu quero falar que lá não temos, muitas ruas não têm asfalto, ainda é antipoeira. E também não tem correio. E lá nós temos ainda lixeira comunitária. Isso é questão de saúde. Eu moro em frente a uma que foi retirada, mas ainda jogam lixo lá porque as pessoas não têm onde colocar. O lixeiro, ele não desce muitas ruas porque não tem asfalto. Então, a gente precisa que tenha lixeira, né, nas suas casas, mas que a gente precisa que os lixeiros desçam em todas as ruas. Se não tem espaço para descer o caminhão, que a prefeitura utilize um outro meio de transporte para que isso aconteça. Nós também não temos correio. Nós não temos correio. Nós precisamos mandar as nossas correspondências
contas e outras coisas mais na casa de amigos, na casa de familiares, porque não temos isso. Então, eu quero só finalizar com o Charlie Brown. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus para resolver qualquer parada. Chega com respeito na nossa quebrada. Obrigada. Convidamos a senhora Marilu Godoy, do Instituto Marilu Godoy, como voluntária. Boa noite a todos. Eu estou aqui para falar de causa animal. Vocês vão falar, mas tanto problema humano, mas só que causa animal também é saúde pública. E estou aqui para reivindicar um hospital público veterinário para essa cidade, porque é uma vergonha, uma cidade tão rica, nós não temos um hospital público veterinário para cuidar desses animais que estão aí pelas ruas, acidentados, doentes. Isso, doentes, passam, né? São zoonoses. E também que o zoonose seja reformulado, porque não existe aquele zoonose e nada nesta cidade é a mesma coisa. Convido qualquer um de vocês, qualquer um, ligar para aqueles zoonoses e pedir ajuda. Eles vão falar, se virem. Ou então, liga para as ONGs, para protetores, porque nós não podemos fazer nada. Como uma cidade como essa não pode fazer nada? Isso é um absurdo, e eu estou falando aqui, eu não estou falando em nome da proteção animal, não. Eu estou falando em meu nome, porque se a proteção animal também tivesse interessada, estaria aqui, mas não está. Então, eu estou falando por mim, tá? Eu que sou protetora há mais de 30 anos, então eu sei aonde aperta o calo. Então, essa cidade tem recursos para que tudo aconteça da melhor forma possível. Saúde, transporte, educação, tem dinheiro. E eu, particularmente, estou cansada de viver 8 anos na mentira. Nós recebemos esmola dessa prefeitura. Não existe políticas públicas para causa animal. Então, esse prefeito que foi reeleito, espero que olhe com mais carinho para a causa animal e não viva mais de mentiras, porque nós estamos cansadas de resolver problema que não é nosso. Quando me ligam, eu falo, tá, o animal atropelado, doente, eu falo, tudo bem, gente, vocês liguem lá, é lá que vocês pagam impostos, não é para nós. Nós não recebemos verba pública para ajudar vocês. Tá? Se pelo menos nós tivéssemos verba pública, tenho certeza que nós usaríamos muito melhor do que a prefeitura. Isso eu tenho certeza. Tá? E daí a gente teria o quê? Prestar contas. Né? Então, por que essa prefeitura não chama as ONGs legalizadas e fornece uma verba para que a gente cuide desses animais? Nós não temos diálogo com esse Centro de Controle de Zoonoses. Não somos chamados para nada, parece que nós somos inimigos. Então, tem que reformular tudo, tá? Tem que construir um hospital, reformular esse Centro de Controle de Zoonoses, que não serve para nada, nada. Boa noite. Registramos e agradecemos também a presença do vereador eleito Carlos Abranches. Convidamos agora o senhor Gilson Machado Costa, da Associação dos Moradores Águas de Canhandu e Avaí. Oi? Ah, sim. Boa tarde a todos, as autoridades compostas aqui, o presidente, os vereadores, o vereador eleito aqui, que vai assumir o mandato a partir de 2025. Se prepara que o povo vai ficar no seu calcanhar, hein? Então, a gente não vai dar sossego para vocês, não. E, presidente, fazer uma nota aqui, quando tiver audiência pública na Câmara Municipal, se tratando de recursos públicos, a Câmara ela tem que colocar nos ônibus os cartazes. Tem que divulgar mais. Se é uma coisa que é da cidade, então tem que ser feito mais divulgação. A divulgação ela foi muito escondida. Isso aí para a periferia não é bom, porque a informação não chegou na periferia. Então, por favor,
A próxima audiência que tiver aqui o ano que vem, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, e, por favor, coloque nos ônibus, coloque nos comércios, coloque em todo lugar, que é para a cidade verdadeira ficar sabendo que a Câmara Municipal está discutindo o recurso público que é da cidade, Isso é muito importante. Outra questão é o seguinte, aumentar o tempo aqui, 3 minutos, é muito pouco, tem que aumentar para 5. Então, o senhor, como presidente, aí, vê se coloca isso aí também para a gente. Aí, próximo ano, a gente tem 5 minutos aqui. Eu sou presidente do Canindú e da Avaí, né? E nós fomos contemplados pela regularização, tá? Judicialmente. A Justiça condenou o poder público a regularizar o Canindú e Avaí. A Prefeitura, até o presente momento, não se manifestou nada até agora, né? Nada. E já era para ela ter se manifestado, ela pediu prazo. Então, peço encarecidamente para os vereadores e as comissões aqui, que coloque verba para o Canindú e Avaí. Coloque verba. Por favor, coloque lá uma quirelinha para começar. Porque nós já estamos consolidados. Temos água, temos luz, temos linha de ônibus, temos internet. O que falta? Sinalizar as ruas, nomenclaturar as ruas, colocar CEP nas ruas, né? E deixar o morador averbar seus imóveis. E caçar essa lei que derruba a casa de pobre. Essa lei tem que sair lá do regulamenta uso e ocupação urbano no município. Essa lei, esse artigo da lei, vocês têm que tirar de lá, tá? E se vocês, que têm até dezembro, se vocês não fizerem isso aí, a partir de janeiro vai ficar ruim, porque o tanto de casa que tem para demolir na Zona Norte, com ação de demolitória, são mais de 12 mil casas, só na Zona Norte para demolir, com ação judicial já 10 segundos para tramitada. O Canindú, as casas que estão sendo demolidas lá no Canindú, eles conseguiram um prazo até abril. Até abril. Então, eles têm até abril lá para poder ficar tranquilo. Agora, depois de abril, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por favor, coloque um pouquinho de dinheiro aí, especificamente no Canindú. São 2.000 casas, 8.000 pessoas que moram lá, entre crianças, idosas, pessoas autistas e pessoas deficientes. Então, é necessário ter dinheiro para regularizar o Canindú. E nós já fomos contemplados pela Justiça. Por favor. Eu peço encarecidamente para o senhor, porque o senhor é da periferia, o senhor sabe como que o pobre vive, o pobre não vive, sobrevive. Então, por favor, o senhor compra essa briga aqui como presidente e peça para a comissão aprovar isso aí. Tá ok? Muito obrigado. Convidamos a senhora Fabiana Costa do Amaral, do Centro da Andara de Promotoras Legais Populares. Boa noite a todas, todos. Nós queríamos, mais uma vez, mais um ano, reafirmar, inclusive, a falta que a gente viu de políticas específicas para mulheres, para a economia de cuidado. Então, a gente sugere, para a LDO, a criação de restaurantes comunitários e lavanderias comunitárias em todas as regiões da cidade, para que as mulheres possam estar, pelo menos, livres do trabalho doméstico. Também a criação de centro de referência específico. São José dos Campos, pelo Plano Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, já poderia ter um centro de referência, que é onde você vai encontrar todos os serviços que uma mulher precisa para sair da situação de violência, mas, infelizmente, não existe em São José. Também uma campanha municipal permanente contra a violência da mulher. São José dos Campos tem tido, pelo 2º ano consecutivo, o aumento de pelo menos 30%, tanto em crimes sexuais quanto em outros crimes de violência doméstica. E a gente não dá para ser só em março, agosto e novembro, que são os meses específicos de luta para a gente. Tem que ser cotidiano, tem que ser permanente. Também a gente sente falta, nós temos, né, o termo de parceria junto à Prefeitura para gerenciar o abrigo para as mulheres em situação com risco de morte, mas o que nós não temos em São José é aquela situação de violência patrimonial onde a maioria das mulheres se encontra.
ela precisa de um lugar, uma casa-abrigo, de verdade, onde ela possa poder sair para trabalhar e poder ter um ponto de apoio para refazer a sua vida. Hoje, a parte mais difícil que a gente encontra é essa política para você conseguir fazer com que essa mulher tenha esse apoio para sair. Porque ou ela vai para um abrigo onde ela não pode sair, porque ali é risco de morte, e aí ela não pode trabalhar, ela não pode refazer a vida dela. Então, essa questão, sabe, basta dizer que em 2018 foi a violência doméstica, violência patrimonial, passou a ser regulamentada, inclusive. E essa é uma violência muito séria, e, infelizmente, a gente não tem política pública para isso. E, por fim, criação de horários alternativos para creche, porque nos parece meio complicado que as creches funcionem só de meio período. Mães e pais trabalham o período inteiro. E mais, criações de horário alternativo, por quê? Porque se essa mãe, uma mãe solo, quiser estudar, ela não tem onde deixar a criança. 10 segundos para concluir. Ela vai ter que depender de vizinhos, de parentes, a famosa rede de apoio, mas não vai ter política pública para isso. Muito obrigada. Convidamos o senhor Walter Hayashi, vereador da Câmara Municipal de São José dos Campos. Boa noite, senhoras e senhores, e principalmente a você que está nos assistindo pela TV Câmara. Parabéns, senhor presidente. Eu não vou pedir nada, porque hoje não é dia de pedir. Tudo que foi pedido já foi registrado na ocasião da LDO. E o secretário apresentou aqui um número pequeno de participação da população, até porque não é divulgado. Então, a população não sabe que tem audiência e tem que explicar o que é audiência, para que ela serve. Estou vendo pedidos aqui, que hoje é uma homologação, na verdade, do que já está na nossa casa. Então, senhor presidente, fazer um apelo aqui, uma audiência pública convocada pela Casa, pela Câmara. Quantos vereadores tem aqui? Já acabou o tempo. Chegou a Dulce Rita, Amélia, Lino Bispo, eu. Dulce Rita, falei Dulce Rita. E o presidente. Essa audiência tem que ser feita pela nossa Comissão de Economia. Não está nenhum dos três aqui. Chagas, Pascucci e Marcão. Então, Abranches, parabéns pela sua eleição. Então, essa casa tem que ter a responsabilidade de fazer o que a prefeitura não faz. Todos os projetos que envolvem audiência pública, é um pedido que eu faço, estou saindo da casa, mas é um pedido que eu faço para que o senhor e os demais vereadores possam implantar aqui na nossa casa. Todos os projetos que têm audiência pública, depois de a prefeitura enviar para a Câmara, a Câmara tem que convocar uma audiência pública aqui na nossa casa para ouvir a população o que ela quer. Para os vereadores, e a partir desse prazo, começa a se contar os prazos das emendas individuais dos vereadores e das comissões, porque o projeto já está pronto para ser votado, não se altera mais nada. Então, estamos falando o quê aqui? Então, senhor presidente, a audiência pública que a Câmara faz tem que ser feita logo no começo. A partir do momento que finda a Câmara, começa a contar os prazos de emendas. Então, não adianta eu ficar ouvindo aqui o que vocês estão pedindo, que eu não posso fazer mais emendas. Aliás, qualquer vereador. 10 segundos para concluir. Então, é uma pena a audiência pública da Câmara ser feita dessa maneira. Muito obrigado. Só um minuto aqui, que estava esclarecendo para o vereador, para o Gil, que pediu aqui,
Teve a publicação, tá certo, vocês, eu acho que tem que ter mais, sim, na periferia, mas o ato da mesa aqui, número 26, 16 de outubro de 2024, extrato de convocação realizado da audiência pública no Vale no dia 17 de 2024, Diário Oficial Legislativo São José dos Campos, número 761, número 17 de outubro de 2024, Folha de São Paulo, Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário da Região. Concordo com vocês que tem que ter mais transparência, mas a Câmara divulgou, tá bom? Só para um esclarecimento, não é um debate, só para esclarecer. Obrigado, vereadora. E complementar aqui a vereadora Dulce Rita. Seja bem-vinda, Dulce Rita. Convidamos agora a senhora Amélia Naomi para se pronunciar. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu quero reiterar que eu concordo com a fala do vereador Walter Hayashi. Eu entreguei aí para algumas pessoas, quem quiser depois pega comigo, eu fiz 33 emendas ao orçamento. Eu caminhei pelo bairro no período eleitoral, ouvi a população, no prazo de emendas eu consegui fazer as emendas. Mas isso porque tive esse objetivo no processo da eleição. Agora, de fato, o que a população está colocando aqui, o que o Gilson falou aqui, eu não posso fazer emenda ao orçamento da reivindicação do Gilson nem do Majestic, porque o meu prazo já acabou. Tem que ter 11 assinaturas e, mesmo assim, se a Comissão de Economia aceitar, né, ela tem que ter as assinaturas. Então, precisa repensar, nós não estamos, o que o vereador colocou aqui, não está questionando essa audiência, ela de fato existe, mas o papel dela de sugerir para a gente apresentar as emendas, de fato, não serve. Então, nós temos que mudar isso. Tem que ser feita a audiência antes dos prazos das emendas, para que a gente acolha a sugestão da população. Eu quero falar aqui, então, de algumas emendas importantes que eu fiz. Uma do Hospital da Mulher, porque mesmo na apresentação do secretário, o Hospital da Mulher não aparece. Há já 6, 7 anos, eu apresento as minhas emendas do Hospital da Mulher, e no orçamento não consta, mas o prefeito ganhou muito voto, prometendo o Hospital da Mulher, e eu espero que ele seja feito. Além do Hospital da Mulher, também não vi no projeto a UPA, e foi prometido, a UBS do Pinheirinho dos Palmares, fiz a emenda 33, que fala da implantação de rede de esgoto no Recanto dos Tamoios, Capoava, Boquirinha e etc. Em relação à questão das mulheres, fiz uma emenda que eu faço já há vários anos, a pedido do coletivo de mulheres, inclusive do Dandara, a criação de mecanismo informatizado para notificação de violências interpessoal autoprovocada. Quer dizer, ter o cadastro, toda a implantação informatizada. Quero registrar aqui que está o Conselho Tutelar, as 3 companheiras do Conselho Tutelar presente, 4, desculpa. Então, esse é um pedido bastante importante. Em relação à questão das mulheres, também a possibilidade de comprar e distribuição de absorventes higiênicos 10 segundos íntimos, para concluir. já terminando, o Centro de Referência às Mulheres e à População LGBT, a minha emenda 13, e colocar aqui a emenda que foi solicitada pelos moradores do Capão Grosso, inclusive fiz aqui, o Osmar me pediu, fiz um cartaz pela regularização de uma parte do Capão Grosso e ampliação da estrada. E tem várias outras questões importantes, que é um desafio. A Prefeitura de São José, ela manda água em vários bairros de São José. Em vez de colocar água, né, fica muito caro, mas 3 vezes por semana tem bairros em São José que vai o caminhão-pipa. Então, é necessário ter uma política para essa questão, e eu espero que a gente aqui, na Câmara Municipal, faça uma comissão, viu, vereador Lino Bispo? A Sabesp foi privatizada, que agora a gente vá lá nos lugares que precisa do investimento do município. Uma comissão de vereadores para visitar esses moradores, para ver, inclusive, a qualidade da água, porque aquela caixa d'água fica aberta às vezes. Muito obrigada.
Convidamos agora o senhor Marcos Aurélio, do gabinete da vereadora Amélia Naomi. Boa noite, secretário Júnior, presidente Eleven, a todos que participam aqui da audiência. O sentimento que a gente tem participando das audiências do orçamento aqui em São José, ela dá aquele sentimento meio de déjà vu, né, que a gente já ouviu algumas histórias, já ouviu aqui alguns pleitos que sempre são repetidos, sempre são colocados. Eu iria até retirar a minha inscrição, porque eu fui já contemplado, de certa forma, em pelo menos 2 falas. Nós estamos falando aqui de um orçamento, estamos discutindo o orçamento de uma cidade que está entre as 10 com maiores PIB do estado de São Paulo. Então, não é qualquer coisa. Foi dados os números iniciais aqui pelo secretário, nós estamos indo para a casa dos 5 bilhões, né, 4,8 bilhões o orçamento do município, em que pese que se tire tudo aquilo que é despesa fixa, em que pese todas as verbas, né, carimbadas, destinadas, saúde, educação, minimamente ficaria aí 1 bilhão para ser democraticamente debatido pela cidade. Mas, infelizmente, o orçamento, apesar de ser uma obrigação legal do prefeito, apesar de ser uma obrigação legal do município, tem sido tratado de modo especial aqui em São José, com muito casuísmo, como uma obrigação legal, pela força da lei. Então, uma cidade como a nossa, não é, com todos os instrumentos de participação que existe à disposição aí das nossas gestões. Então, esse orçamento, ele é tratado de uma forma muito burocrática. Tudo aquilo que foi dito agora há pouco aqui por várias pessoas, seja pela questão da transparência, eu acho, secretário, que poderia muito melhorar o portal da transparência. Existe um distanciamento entre o orçamento, né, que é orçado, previsto, e o executado. A gente não consegue, pelo portal, por essa ferramenta, fazer o par e passo. Isso é uma coisa. E o que já foi dito também aqui pelo Gilson, né? A questão da divulgação. Se eu faço um orçamento para não ser discutido pela força da lei, eu não tenho interesse de dar divulgação a esse orçamento, a esse debate. A cidade quer discutir, já falamos tanto, a cidade já teve a experiência aqui do orçamento participativo, regional, orçamento sério, onde as pessoas colocam a sua necessidade, não somente aquilo que o prefeito e a sua equipe acha que é melhor para a cidade. Temos experiências, temos obras aqui na cidade que nós sabemos, 10 né, segundos que para não concluir. têm o apoio da população. Então, eu desafio aqui para as lideranças, para as poucas lideranças que aqui estão, por que não se pensar, né, com a ajuda dos vereadores, da Câmara, pensar numa comissão, né, de orçamento popular aqui em nossa cidade? É um orçamento onde a população, lideranças, irão acompanhar aí, irão fazer a sua parte de acompanhamento junto a toda a população. São José tem condições aí de criar e de dar manutenção a esse Conselho Popular. Convidamos agora o senhor Ayrton Azevedo, da Associação Recanto das Vertentes do Jaguari. Boa noite a todos, senhores vereadores, companheiros da regularização presentes, mesa. Eu sou lá do Recanto das Vertentes do Jaguari, uma associação que foi formada lá para regularizar o bairro. No momento agora, eu venho aqui porque nós participamos da LDO, lá de Santana, onde nós pedimos a pavimentação da estrada de Jaguari 1. E nós tivemos como resposta, também chamado lá de linha 102, corredor 102, nós tivemos como resposta, informamos que a estrada de Jaguari, no trecho solicitado, faz parte da macrozona de desenvolvimento sustentável. No momento, a estrada é mantida e conservada como estrada de terra, por se tratar de perímetro rural, não tendo, no momento, previsão para projeto de pavimentação no endereço solicitado. Então, essa foi a resposta que nós tivemos do poder público em relação
a nossa solicitação. É muito vergonhoso a gente morar numa cidade com orçamento de alguns, às vezes, até estados brasileiros aí, e a gente andar, ônibus, andar em estrada de terra. Se você pegar o trecho de Jacareí a São José, todo o trecho é pavimentado. Quando passou a divisa de São José, começou a divisa de São José, na região norte ali, é terra, 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 terra. Pelo amor de Deus, gente, é vergonhoso. A gente, além de pedir a solicitação de colocar no orçamento, não ter esse retorno, quando nós pedimos a nossa regularização lá, eles colocam lá que nós para a gente ser regularizado como sendo uma zona urbana. E, quando dá as respostas para a gente de uma benfeitoria para o bairro, coloca como sendo rural. Tem algumas coisas assim que fica complexo da gente fazer entendimento numa cidade tão inteligente. É muito complicado. Então, é isso que a gente vem solicitar, tentar, né, de alguma forma, aí, a prefeitura achar algum meio de melhorar a questão da regularização, porque, da maneira que é colocado, a nossa regularização nunca vai acontecer, jamais. Então, a nossa solicitação, o nosso desejo é regularização já. Companheiros, regularização já? Obrigado, só isso. Convidamos agora a senhora Liliana Gomes Paiva de Faria, munícipe da Zona Leste. Boa noite a todos, a todas. Sou da Zona Leste, do bairro Santa Hermínia, e venho aqui pedir também, encarecidamente, porque temos aqui vereador que vive no nosso bairro, que está lá presente todo dia, que mora lá. E é uma vergonha falar que a estrada Frederico Ozanam, que começa ali no depósito Bom Retiro até a subida da Madeireira, não ter calçamento para pedestre. Primeiro, a gente não tem nada, não tem uma área de lazer no bairro. Um bairro antigo como Santa Hermínia, não existe uma área de lazer. Então, a gente quer fazer uma caminhada, a gente vai para a caminhada, e a gente está arriscando a vida todo dia em meio aos carros, porque ali é uma descida, e a gente vive assim, entre os carros. Todo dia a gente está assim, hoje eu vou fazer caminhada para a minha saúde, mas tomara que eu chegue viva em casa, sabe? E aquele sentimento assim, da gente dizer assim, como que a gente vive numa cidade que se fala cidade da tecnologia e existem bairros tão antigos onde não se tem nada. Agora que implantaram umas escolas lá, mas assim, não tem uma área de lazer para nenhuma criança, não tem o ônibus, somando para o Santa Hermínia, os piores ônibus, aqueles que quebram todos os dias, aqueles que não têm elevador para o cadeirante, para o deficiente físico subir, que aí eu presenciei já dos moradores do bairro ter que pegar o cadeirante e subir no ônibus, porque o terceiro ônibus que passou, nenhum funcionava o elevador. E o que acontecia? Ele tinha médico, ele ia perder o médico dele. Então, é vergonhoso a gente ter morador no nosso bairro que poderia cuidar do nosso bairro, faz de conta que não existe nenhum problema no bairro. Então, isso é vergonhoso. E, assim, eu queria também que tivesse um acesso desburocratizado para todos os métodos anticonceptivos, porque não é fácil quando uma mulher vai na UBS e fala assim, que ela quer pôr o DIU, por exemplo. Não é tão bem visto, não é tão bem colocado. Então, assim, tem que ter esse acesso mais fácil para que todas as mulheres consigam usar do que se diz que tem na rede pública de uma forma mais fácil. Não é tão fácil assim. E também eu queria pedir assim, que olhasse mesmo para a Zona Leste, porque a Zona Leste, num todo, não é só no Santa Hermínia, num todo, é muito carente de tudo. Não é de uma coisa ou outra, é carente de tudo. Então, que olhe mesmo para a Zona Leste. Eu deixo aqui
o meu descontentamento, o meu sentimento de tristeza de saber que a nossa audiência não se pode mais ter nenhuma emenda, porque já passou o prazo. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente se pergunta, né? Convidamos agora o senhor Gustavo Gaspar Mateus da Silva, Juventude Nova de São José dos Campos, 30. Não está presente, mas... Opa! Saudações aos senhores vereadores, à mesa, aos munícipes aqui presentes. Eu participo dessa audiência pública para fazer meus comentários em atenção à Lei Orçamentária Anual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O acesso à moradia ele é garantido pela Constituição Federal, mas parece que o município não tem dado a devida atenção, como vimos através de diversos munícipes aqui inconformados. Em obediência ao princípio de alteridade fiscal e à Lei de Regularização Fundiária, venho propor as seguintes reflexões. São José dos Campos teve um déficit orçamentário de 120,4 milhões em 2023. Esses são dados do Tribunal de Contas do Estado. Em contrapartida, São José possui inúmeros núcleos irregulares que poderiam ser regularizados pelos possuidores desses imóveis, se atentando, claro, ao risco do imóvel e às legislações ambientais, não onerando a LOA e permitindo o aumento das contribuições dos munícipes. Mas faltam regulamentações municipais para isso. A REURB-S, que é a regularização de caráter social, e a REURB-E, de caráter especial, são necessárias para a evolução da nossa cidade. É importante para a dignidade e liberdade do cidadão ter uma matrícula, acesso ao crédito, estímulo aos micros e pequenos empreendedores, ter um CPF para que possam receber suas correspondências. Faço essa breve reflexão a todos os presentes e obrigado pela atenção de todos. Convidamos a senhora Célia Aparecida de Souza, do Conselho Tutelar Leste. Boa noite a todas, todos. Se a nossa fala aqui ela é extemporânea, espero que os vereadores tenham tido a hombridade de verificar quantas mães precisam de creche em tempo integral, que tenham tido também a capacidade de avaliar a explosão da violência na região leste. O Conselho Tutelar tem registrado cerca de 1.000 atendimentos a mais do que nas outras regiões. Se a nossa fala é extemporânea, a gente percebe também a falta de sintonia entre a ação desta casa e os anseios da população. E, nesse sentido, a gente percebe que, enquanto não se definir estas políticas públicas para mulheres, para crianças e adolescentes, esse município vai continuar atuando, infelizmente, apenas na malha repressora. Registramos oportunamente a presença do vereador eleito Sérgio Camargo. Convidamos agora a senhora Lucila Vieira, também do Conselho Tutelar Leste. Boa noite. Diante da fala que nós ouvimos recentemente, nós vamos ocupar esse espaço para trazer a conhecimento dos munícipes, e dos caros vereadores, que nós estamos enfrentando dentro do município oferta irregular de serviço. Hoje nós temos adolescentes com direito violado devido ao uso abusivo de drogas e não existe nenhum equipamento que realiza a internação, conforme a legislação garante, de unidade de acolhimento em caráter transitório. Então, o Estado viola o direito desses adolescentes e nós estamos com adolescentes correndo risco de vida, risco de morte, e isso é muito grave. Então, é muito importante que vocês tenham um olhar para todas as nossas crianças e adolescentes, mas também, em especial, a região leste, que a gente tem um número altíssimo de famílias, nós temos um número de vulnerabilidades devido à falta de equipamentos que a própria população traz. Então, a gente deixa aqui a nossa manifestação enquanto Conselho Tutelar.
Convidamos agora o senhor Lino Bispo, vereador da Câmara Municipal de São José dos Campos. Senhores e senhoras, boa noite. Cumprimento aqui o presidente Eleven, secretário Júnior, a vereadora Amélia Dulce Rita, vereador Walter Hayashi, vereador eleito mais recente aqui, o Abranges, também o vereador Sérgio Camargo. Como já foi dito aqui, presidente, eu acho que nós temos que pensar, de fato, que esta audiência ela tem que ser um pouco mais cedo, a audiência da Câmara, que tem um papel fundamental, né? A Câmara é que vai votar o orçamento. Os munícipes saem das suas residências para trazer até aqui alguma demanda, só que essas demandas não entrarão mais. Se não foi colocada no orçamento que passou pelas regiões, fica prejudicada qualquer sugestão que a população venha trazer mediante as suas necessidades. E esta casa vai ter a responsabilidade e o compromisso de votar esse orçamento para que o prefeito possa, no ano que vem, cumpri-lo, e isso em benefício do povo. O que me preocupa aqui no orçamento, senhor presidente, secretário Júnior, as despesas elas estão maiores do que a receita. Hoje, 4.914.093.000 é a nossa receita, 4.876.124.000. Esses 37.669.000, nós não sabemos de onde ele vem para cobrir a receita. Então, me preocupa, até estava conversando com o vereador Walter sobre essa questão, de que no orçamento não está de onde virá esse dinheiro, até um questionamento que eu faço a Vossa Excelência, de onde vai vir esse dinheiro para que o prefeito possa pagar todos os compromissos assumidos com as despesas. Se nós tivermos uma baixa na arrecadação do ICMS, por exemplo, que é o bolo maior da nossa receita, nós teremos grandes problemas do orçamento do ano que vem. E sem contar que a gente não tem como, de repente, saber aquilo que foi ouvido nas audiências, o que foi acatado, porque a gente vê que a saúde é a situação mais prioritária, e a gente vê que está bem, o orçamento da saúde não está para cobrir, por exemplo, o prefeito falou em 6 novas UBSs, isso vai ter que fazer a construção do prédio, e também o pessoal, o Hospital da Mulher, enfim, a medicação, enfim, preocupa um pouco como está, e a gente acha, a sugestão que eu dou, que a Comissão de Orçamento possa fazer um questionamento para que Vossa Excelência possa dizer para nós como é que essa despesa vai ser equacionada. Obrigado. Convidamos agora a senhora Fabiana Loureiro, do Conselho Tutelar Região Sul. Boa noite para todo mundo. Bom, como já foi dito aqui, a gente não pode fazer pedido, mas a gente tem que fazer umas considerações. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, ele recomenda que a cada 100 mil habitantes tenha um conselho tutelar composto com 5 conselheiros. Então, a gente teria que ter aí, em São José, por recomendação, aproximadamente 35 conselheiros, mais ou menos. Gente, nós somos em 15, tá? A gente gostaria de pedir aqui a implantação do 4º conselho tutelar. Por quê? Eu vou dar uns números para vocês aqui. Até o mês de setembro de 2024, os 3 conselhos tutelares atenderam 9.079 famílias. Quer dizer, é um número muito alto, então a gente fica só atendendo aquilo que nos chega, com denúncias, as escolas que fazem, as escolas públicas, tá? Eu quero bem deixar claro aqui, porque a gente pouco atende escola particular, e a escola pública tem a obrigação de nos comunicar os fatos que acontecem de violência, de violação de direitos,
e os hospitais públicos, porque a gente também quase não tem nada de hospital particular. Então, a gente não consegue chegar mais próximo da população, porque nós somos só em 15. A gente está pedindo, não os 35, a gente está pedindo só mais 5. Mais 5 colegas para que possa contribuir melhor, para que possa fazer política pública, que é um dos artigos do ECA, que é a gente contribuir com política pública também para o município, a gente fazer palestra nas escolas, só que a gente está afogado em atendimento. Tá? Aí a gente precisa deixar registrado aqui esse volume de serviço. Ninguém aqui tem preguiça de trabalhar, não, tá, gente? Os 15 conselheiros trabalham e trabalham com gosto. Mas eu digo uma coisa, é só isso que a gente quer, mais um conselho instalado. É uma pena que a gente não possa... A gente está aqui... É muito triste o que está acontecendo aqui. Eu acho que a gente devia ter se entrosado melhor antes, pode ser, mas eu acho que pode ser até pelo fato de ter tanta coisa acontecendo que a gente não se atentou às datas, né? Mas ficou estranho o que está acontecendo aqui hoje, só para deixar registrado, pelo menos para mim, como munícipe. Tá? É isso, gente. Convidamos o senhor Miguel Felipe Santos Gonçalves, da Assembleia de Deus Jardim São Leopoldo. Boa noite a todos que estão aqui presentes, aos vereadores aqui presentes, o presidente do Eleve, a Amélia, o bispo e o senhor Walter e a Dulce Rita. Eu quero aqui declarar algumas coisas que acontecem na nossa região sudeste. Senhor presidente, a nossa região sudeste, a região Putim, a gente está cansado de algumas coisas que acontecem na nossa região. Nos ônibus. Esses dias eu entrei dentro do ônibus, os bancos do ônibus estavam soltos. Se uma senhora de idade senta em cima desse banco, senhor presidente, o que será que acontecer? A gente não sabe. Porque parece que ao mesmo tempo que tem muito marketing, é muita divulgação, parece que eles não estão junto com o povo. A gente está vivendo uma política em que políticos são celebridades e não estão junto com a população. Então eu, Miguel Felipe, um jovem de 15 anos de idade, eu quero requerir do poder público, ainda que foi feito já todo o projeto, né? E que dê uma atenção para a região sudeste, que as obras que estão acontecendo, a duplicação da Avenida Rodolfo Castelli, até a ciclovia que está sendo feita no São Judas, todas as obras que venham sendo terminadas, e não só aqui, na nossa região sudeste, mas em que em todos os lugares, todas as regiões de São José dos Campos, todas as obras sejam concluídas. Porque a gente está vivendo uma cidade em que faz uma obra ali, faz uma ali, mas nunca termina no prazo. Nunca termina no prazo, senhor presidente. E as obras que estão dentro das escolas, os alunos estão estudando dentro da escola com barulho de marreta, de quebrando ali, cheiro de tinta, porque as obras não são entregues no prazo que são prometidos. Então eu quero representar a região sudeste, pedindo que tenha manutenção. Quanto tempo o povo do Pinheirinho dos Palmares tem que esperar pelo postinho que foi prometido na época do prefeito Felício Ramute? É só agora a promessa de novo? Não foi cumprida? Então eu peço que o poder público dê uma atenção para a nossa região sudeste. A nossa região tem sido desgastada por muito tempo. A nossa região tem pouco lazer. E os lazer que tem é desgastado pelo tempo. O polo esportivo foi anunciado ano passado pelo vereador Juvinil Silvério que ia ser reformado. Até agora não aconteceu nada. Nada, nada. Então não é só pela minha região que eu estou brigando por todas as regiões também. Que é onde passam por obras que não são entregues, e a gente entra no postinho, não tem o remédio, falta remédio, a gente tem que correr atrás, que a gente sabe que a nossa vida não é fácil. Então, neste momento, eu quero agradecer a todos, eu peço, senhor presidente, dê uma atenção para a nossa região sudeste e para todas as demais regiões, que a gente necessita dessa atenção do poder público. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Miguel Henrique Gomes Celestino, estudante de Eugênio de Melo. Boa noite a todos.
Cumprimento o senhor presidente Roberto do Eleven, cumprimento o senhor secretário Júnior, cumprimento a todos que estão presentes no plenário hoje. Eu queria dizer aqui, representar a região do Eugênio de Melo, região que tem sido esquecida durante os últimos anos, que tem passado tantas dificuldades na questão tanto da iluminação, questão de rua, porque o transporte público em toda a cidade já está péssimo. Todo mundo sabe disso, todo mundo está presente aqui já sabe disso, que o transporte público é a principal reclamação que a gente tem. Então, eu queria abordar alguns temas específicos da minha região, do Eugênio de Melo, Galo Branco, Jardim Itapuã, todos estão lá perto lá. Primeira coisa, a reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Leite, que já era para ter concluído há um mês atrás, não foi concluída ainda. Recebi várias reclamações de alunos que estudam lá, do pessoal que vê a areia jogada em cima do portão, vê balde de tinta lá aberto, tudo esperando lá, todos os materiais lá que ficam parados lá, e ninguém vai lá tomar uma providência para tentar conseguir alguma coisa, algum funcionário para trabalhar lá, porque não tem nenhuma questão do poder público para terminar essas obras que estão paradas. Segunda questão que eu queria abordar, a iluminação dos postes está péssima, a organização está toda errada, toda desorganizada, a luz do poste que está ligada o dia inteiro, luz do dia, o sol raiando e o poste está com a luz ligada, e chega de noite e a luz apaga. Qual o sentido disso? Não tem o menor sentido, não tem? Chega de noite, o que é para estar ligada, está lá desligada. Chega tá de dia, a luz do sol, tá ligado o poste. O que acontece com uma coisa dessa aí? Você olha lá na rua Lindaura, Lindaura Aparecida, que é uma rua que dá acesso para a Dutra, não tem poste com luz ligada, a luz está toda apagada. Tudo apagado lá. Não tem nenhum poste de luz acesa. A avenida tem 1 quilômetro, praticamente, não tem nenhum poste de luz ligado. Mais uma aqui, a rua. Mais uma questão de mobilidade urbana. A rua está péssima, está tudo remendado, cheio de buraco, não tem como a gente caminhar lá. Eu lembro que, quando a gente andava lá no Eugênio de Melo, tem a rua lá daqueles blocos, paralelepípedo, a gente dava lá, o carro começava a tremer, tudo errado, aí começa lá, aí começa a estourar o buraco. Estoura lá o negócio, tem que consertar, manda o pessoal para consertar lá, demora tanto tempo para fazer um remendinho. Aí passa uma semana, já está estourado de novo, aí tem que passar para remendar, aí a rua está lá toda reformada lá. Enquanto isso, está lá o pessoal lá da frente, lá com um ônibus elétrico fazendo propaganda. Muita propaganda aí, muita propaganda. Esquece do povo realmente. Olha o que está acontecendo. Olha o tanto que a gente ouviu hoje. É tanta coisa de errada que está acontecendo na nossa cidade e o poder público não abre o olho. Muito obrigado a todos. Convidamos agora a senhora Sandra Sobrinho, secretária da OSC Vida. Boa noite a todos, vereadores, secretário presente, aos nossos munícipes, a minha vereadora Amélia, minha querida Dulce Rita, muito obrigada por ter vocês aqui com a gente. Estou lamentando ver aqui, esse plenário aqui, que deveria estar realmente lotado dos nossos munícipes. Uma das críticas que eu faço é a questão seguinte, nós, trabalhadores, trabalhamos de domingo a domingo. Eu sou professora da rede estadual e municipal, às vezes. E o que eu penso, as pessoas que gostariam de estar aqui presente nessa audiência, elas não estão porque elas estão trabalhando. Então, assim como nós, eu também fui candidata nesse pleito, né? Eu bati na porta de munícipe de domingo a domingo pedindo meu voto, pedindo voto para o munícipe. Todos os vereadores que estão aqui tiveram as mesmas atitudes que eu para poder estarem aqui, eleitos pelo povo. Eu costumo dizer na escola que nós, munícipes, nós somos donos de 3 empresas e a cada 4 anos escolhemos quem vai administrar essas nossas empresas. Então, eu falo para meus alunos que nós somos, né, donos da empresa municipal, a estadual e a federal. E a cada 4 anos escolhemos quem vai administrar. E, lamentavelmente, a gente vê muitas coisas acontecendo na nossa cidade e vem, né, me permite, desculpa, a crítica
dizer que está tudo bem. Vou dar só um exemplo. A minha secretária do setor jurídico fez uma crítica a um representante do governo atual sobre a questão das nossas crianças com transtorno espectro autista. Eu sou professora, eu convivo e cuido de crianças com essas através da OSC. Porém, uma mãe minha passou 4 anos esperando um neurologista, e só tem uma neuro atendendo todas essas crianças na nossa cidade. Essa questão do orçamento, gente, era uma questão que tem que ser... Já que a gente passa pedindo voto, o prefeito, todos os candidatos a prefeito, todos, sem exceção, foram na porta da casa de meu vizinho, da minha casa, inclusive que sou candidata, fui candidata também, pedir meu voto, certo? Por que não tem a decência de também botar essas audiências num fim de semana que tenha uma grande parte da população que pudessem vir aqui falar o que elas querem para a cidade? O orçamento participativo é uma boa iniciativa. Eu não sei por que vocês têm tanto preconceito com ela, porque aonde nós, munícipes, vem dizer o que está precisando no nosso bairro. Eu, por exemplo, lá do Fundão, da região sul, tem a questão do transporte. Sempre perturba, viu, secretária, suas relações comunitárias, sobre vários problemas da comunidade, inclusive problemas de violência, e muito sério, de pessoas na comunidade que sofreu violência até por questão do tráfico, a pessoa foi... Tempo concluído. Violentada mesmo. Entendeu? Essa questão da segurança também é uma coisa importante. Então, fica aqui a minha crítica em relação a tudo isso e, lamentavelmente, saber que essa audiência a gente não pode pedir nem reivindicar nada. E o senhor me disse, me desculpa, tá passando do tempo, mas o senhor disse aí que a Câmara comunicou, mas eu acho que tem órgãos de comunicação, de mídia, que o povo vê, tem uma vanguarda da vida que está lá para isso, para dizer para o povo que tem uma audiência, e eu acho que vocês têm que usar todos os mecanismos de imprensa para poder falar para o povo que ele tem aqui, ele tem esse espaço para vir reivindicar o que ele quer para a nossa cidade. Afinal de contas, somos donos dessa empresa. Muito obrigada a todos. Registramos e agradecemos a presença do vereador eleito Cisney Campos. Convidamos para falar a senhora Dulce Rita, vereadora da Câmara Municipal de São José dos Campos. Bom, eu queria dizer boa noite a todos, parabenizar a presença de vocês, mas, infelizmente, é só para inglês ver mesmo. Quando nós somos, quer dizer, agora não vou ser mais vereadora, mas todo o período que eu fui vereadora, fui muito questionada sobre as obras que aconteceram na cidade. Por exemplo, a compra do prédio lá da Cidade da Educação. Eu falei assim, mas não passou na Câmara, passou orçamento, mas a cidade, a aquisição do prédio não passou. Quando construiu-se a Ponte Estaiada, foi questionada de novo, como que você permitiu a construção? Foi decisão só do governante com o seu staff, não passou por aqui. Quando foi a compra da a implantação da linha verde, que está todo mundo sabendo o que aconteceu, né? Ficamos sabendo depois que estava pronto, fomos comunicados. Nós não fomos consultados nunca. Na hora das consultas, nós estamos com orçamento, fazemos as nossas emendas. Felizmente, sempre foram rejeitadas. Por longas datas foram rejeitadas aqui dentro dessa Câmara. Por exemplo, na educação. Tem uma escola aí que ficou 6 meses sem professor de inglês. Aí, quando tinha que dar umas notas lá, deram nota, a mãe achou que a nota estava boa, resolveu não abrir processo. 6 meses sem professor de inglês. E nisso você pagando no prédio 47 milhões. Falta de material pedagógico agora no apagar das luzes desse governo. Salário dos professores, creche, período integral. Essa unidade de internação de menores, uma coisa que nós já tivemos audiência pública aqui com o promotor da vara, solicitando que fosse feita essa unidade urgente, porque as crianças nossas têm que ser cuidadas nos outros municípios. Nada foi feito.
mas o prédio foi comprado, 47 milhões. A regularização, como a Amélia já falou, falta d'água, asfalto, escola, unidade de saúde, vários e vários bairros. A saúde, então, gente, pelo amor de Deus. Hospital veterinário que estão perdendo para qualquer cidadezinha aqui. Unidade de saúde superlotada, sem fila de cirurgia, especialista. Reforma do hospital, reforma das UBS que já existem. A demora no atendimento SAMU. Está uma coisa vergonhosa dentro da nossa cidade. 2 horas. E os veículos em péssimas condições, que fica mais fácil carregar no colo 10 segundos para concluir. E com menos risco do que pegar uma unidade de saúde tão precária que está os veículos. Então, é por isso que acontecem as coisas que nós não ficamos sabendo, porque quando chega a audiência já está fechado. Então, nós estamos falando que é o vento, porque nada vai ser feito, nada vai ser ouvido, nada vai ser relevado, porque o orçamento já chegou fechado. Essa audiência está extemporânea, está só para inglês ver, está pro forma, muito mal agendado, porque isso tudo deveria, porque nós, afinal de contas, na hora de pedir o dinheiro, é para o município que vai. Agora, na hora de uso desse dinheiro, faz essa palhaçada aqui dentro. Aliás, não é a primeira, que nós já estamos aqui criticando há muito tempo, que é só para inglês ver, só um factoide político para falar que está em cumprimento de uma lei. Infelizmente, vocês estão aqui, é um direito de vocês reivindicar, mas deveria ser feito, porque não é fácil estar aqui, com todos os problemas que tem na cidade, para coisa nenhuma. Não havendo mais inscritos, ouviremos agora as considerações finais pelo senhor Odilson Gomes Braz Júnior, secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal. Já está funcionando? Tá. Bom, primeiramente, mais uma vez agradecer ao presidente dessa casa pelo convite para participarmos da audiência pública da Câmara, para a discussão do nosso projeto da Lei Orçamentária Anual. Nós trouxemos um resumo que fala de cada pasta, não de cada projeto especificamente. Então, o nosso intuito é esse. Como o presidente sempre fala, é uma audiência, não é um debate. Nós viemos ouvir, escutamos muito aqui, um debate bastante importante. Então, realmente, só agradecer e aguardar o processo legislativo com a importante participação da Câmara Municipal. Para encerrar esta audiência, com a palavra o presidente desta edilidade, vereador Roberto Eleven. Bom, eu já fiz aqui umas 6 audiências públicas, umas que teve mais gente foi essa, né, Amélia? E realmente os vereadores falam que a população às vezes não quer participar, mas uma das que eu fiz aqui na Câmara Municipal, vocês hoje estão de parabéns, porque hoje tem bastante gente e falaram o que vocês pensam e o que vocês querem. Então, quero agradecer a presença e a participação de todos vocês. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.